Simon Hill, você e sua empresa livres de problemas de comunicação. Olá, tudo bem? Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E hoje eu estou aqui no Disque Breja, aqui com o William. Você vai ver que é um vídeo um pouco diferente desse que a gente está acostumado a fazer aqui no canal, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a história de empreendedorismo do William. Como vocês sabem, além da comunicação interpessoal, eu trabalho também a educação empreendedora. Esse é um projeto pelo qual eu tenho paixão e ao longo desses 10 anos que a minha empresa está aberta, eu fui encontrando empresários que têm a mesma linha, a mesma pegada. E um deles é o William. Então, William, é um prazer estar falando contigo. A gente já se conhece aí há algum tempo e agora eu tenho o prazer de conversar um pouquinho com você sobre a tua história, sobre a tua rotina, tá bom? Vamos lá. Fica à vontade. Eu costumo brincar que não é uma entrevista, são dois empresários conversando. Então, fale aquilo que você... Exatamente, fale aquilo que você quiser, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de começar falando sobre o aniversário de 10 anos da tua empresa, do Disque Breja. No último dia 30, nós tivemos aqui uma comemoração fantástica, com música ao vivo, pratos especiais. E eu queria saber de você como é que é isso, porque de repente a gente abre um negócio e bum, 10 anos. Me fala um pouquinho sobre essa experiência, os desafios que você enfrentou para estar aqui 10 anos depois. Então, Simon, ao longo desses 10 anos, como o tempo passou muito rápido, você mesmo disse, a gente não teve tempo nem oportunidade de fazer aniversários de 1 ano, 2 anos, porque na hora que você olhava para trás já estava 3, 4 anos. Então, só que a oportunidade do aniversário dos 10 anos a gente não pôde deixar passar. Primeiro que agora a gente tem um espaço maior, a gente tem um espaço adequado para receber as pessoas, com mesas, temos cozinha, tem um bar, então temos uma situação boa para oferecer um pouco mais de conforto que era ali em cima, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Como tudo começou. Mas foi um dia bacana, todo mundo veio, se divertiu, comeu, inclusive você estava aqui com sua família. Sem dúvida, sem dúvida. Muito foi bom um dia mesmo. especial. Muito bom mesmo. Até me pediram para fazer semana que vem já, então, mas isso vai ser estudado ainda essa possibilidade, mas a gente agradou todo mundo e a banda estava fantástica, a comida estava boa, modestamente falando, a bebida já todo mundo já conhece, então foi isso. A gente não podia deixar essa oportunidade de 10 anos passar sem que fosse comemorado, que na verdade é o mês todo de outubro. Então você vai fazer um mês de comemorações. Isso, mas foi um dia específico, que já passou por mês de outubro ter algumas datas esporádicas aí, né? A gente aproveitou esse último dia de setembro e já fez a comemoração. Perfeito, perfeito. Você mencionou ainda há pouco que começou o seu negócio ali em cima, não neste ponto, não neste local, mas ali em cima. Você começou como uma distribuidora de bebidas, é isso? Isso. Hoje ainda é uma distribuidora de bebidas, só que a gente teve que mudar o nosso rumo, o nosso foco, porque simplesmente uma distribuidora de bebidas hoje em dia já não tem mais aquele foco, aquele ganho que tinha antigamente. Então a gente tem que estar inovando, buscando novos caminhos. Diversificar. Fazer essa diversificação. Eu não poderia deixar a distribuidora de lado, montar um bar e simplesmente fechar ela, porque ao longo de 10 anos a gente fez uma clientela, então todo mundo já sabe, às vezes o cara quer comprar as bebidas para o aniversário dele, o casamento, um batizado, ele já vem aqui, então não seria justo da nossa parte simplesmente fechar um comércio que já não é tão mais lucrativo como antigamente. Exemplo disso, eu tenho clientes que fez chá de bebê, aniversário, batizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, sempre todo ano vem. Então ele não liga mais pedir um orçamento, a confiança é tanto que ele simplesmente liga e pede. Falei assim, vou fazer igual ano passado, tal mesma coisa. Falei sim, então me manda isso, aquilo. Perfeito. E não é 1 ou 2 clientes, são muitos clientes que fazem isso. Então eu já tenho a oportunidade de fazer até 10 anos de aniversário de uma criança. A criança já está maiorzinha e está ali. Isso, justamente. Não que seja uma regra, mas é um exemplo que eu citei para mostrar que a nossa
nossa confiança com o cliente ao longo desses 10 anos sempre existiu. Isso é fantástico. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, nas diversas palestras, nos treinamentos, é justamente isso, é esse nível de relação com o cliente que faz com que o cliente confie, né? Uma das coisas que eu percebo também é que, assim, desde o princípio, você sempre teve esse foco de fazer o melhor para o cliente, né? Sem dúvida. A primeira impressão, o cliente não conhece a loja, né? O que ele faz? Ele liga, ele pergunta, ele liga de novo, ele quer saber que horas que vai entregar, quer saber se vai tudo gelado, se realmente vai acontecer igual ele quer. Chegou no dia, a gente procura fazer tudo. É lógico que ao longo de 10 anos podem já ocorrer algumas falhas, mas foram menores do que os acertos, foram pequenas. E aí, no próximo ano o cara já sabe como funciona, ele simplesmente já confia, então ele só pede, ele já não questiona o seu trabalho. Diferente de alguém que está abrindo um negócio agora, que tem que provar que veio, né? Você tem que provar que o teu trabalho realmente é bom. O nosso trabalho foi provado que é bom ao longo de 10 anos. Então o cliente liga, se a gente não tiver condição de atender o pedido dele, a gente já declina. Não, isso a gente não faz dessa maneira, para não tentar fazer um negócio que não é ao alcance e desgastar a relação. Perfeito. Criar reclamação, né? Não, perfeito. Tudo isso que você falou, fantástico, né? A gente vê assim, ó, os princípios do empreendedorismo, do comportamento empreendedor, está muito claro aí. Mas eu queria dar um passo atrás, né, e voltar lá no começo. Como é que surgiu a ideia de fazer uma distribuidora de bebidas? Então, a ideia surgiu quando eu fiquei desempregado em 2008, né? Teve aquela crise de 2008, que foi tão dura quanto essa que a gente está passando agora 10 anos depois, e já vem se alongando aí ao longo de 4, 5 anos. Eu não tinha outra alternativa a não ser procurar montar meu próprio negócio. Fazendo pesquisa de mercado, pesquisa de campo, o que eu poderia tentar montar, sendo da minha área que eu trabalhava, que eu era operador logístico ou não. E eu por ser um cliente desse ramo, né, que a gente sempre fazia nossas festas, nosso churrasco, eu percebi que aqui no nosso bairro não existia esse ramo de atividade, que é um distribuidor de bebidas. Já tinha alguns na cidade que já eram uma realidade, já eram estabilizados, já eram referência. Mas não atendia essa região. Isso, até porque é uma região que é um pouco longe do centro, então questão de logística, questão de entrega, questão de acabaria custando um pouco mais. E a gente resolveu abrir aqui. Só que no momento que eu fui abrir, o recurso era muito limitado, né? Recurso financeiro. Eu não tinha aquele leque de opções de fazer um prédio gigante, de ter uma câmera fria que me servisse, porque era tudo muito caro. Então a gente começou bem modesto, mas sempre cumprindo tudo que a gente se propunha a fazer. Independente do tamanho do seu negócio, cumpra o que você promete, porque isso te ajuda a crescer, te ajuda a fazer uma base, né? Isso, uma base forte, para que no futuro você possa desfrutar disso. Então foi assim, aí no ano de 2008, eu e a Aline, né, que até então era minha namorada, e um mês depois ela passou a ser minha esposa, por mais um motivo de dificuldade. Você se viu ali na necessidade de construir a família junto com o negócio. Eu já tinha o casamento marcado para essa época. Sim. Então não tinha como eu cancelar. Não quero casar mais porque estou desempregado. Não. Foi um desafio a mais, porque eu sou duas vidas novas, né? Uma vida de empreendedor, que não é fácil, e uma vida de casado, construindo uma família. E a gente tentou enxugar as despesas mais baixo nível possível em relação ao valor de aluguel, em relação a funcionários, em relação a serviço de entrega. A gente conseguiu tentar deixar essas despesas o mais baixo possível e ver o que ia dar. Fez um planejamento, mas o planejamento mesmo, o real, só existe quando você bate a mão na chave e abre a porta pelo primeiro dia. Dá aquele gelo na barriga, dá aquele frio, você respira fundo e vai. Você conhece aquela frase do Mike Tyson? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro murro no queixo. Sem dúvida. É mais ou menos isso, né? No caso, você tem uma ideia, mas é a vivência, a effectuation mesmo que faz. A gente levou alguns socos, mas nunca chegou a ser nenhum no queixo. Então isso foi bom. Perfeito. A gente já, dificuldade financeira,
Ao longo desses 10 anos sempre existem até hoje, mas a gente vai passando, a gente vai se estabilizando, então chega num certo ponto que quando está tudo estabilizado, você sempre tem que investir de novo. Aí daí vem a dificuldade financeira, sem precisar endividar, sem nada. Você realimentar o negócio. Isso, você reinvestir no seu caixa. Tanto é que no período que eu abri a empresa, durante uns 6 meses, eu só pagava minhas despesas pessoais, e o dinheiro que entrando eu ia reinvestindo, comprando produto novo. Ao longo de anos foi comprando equipamentos, freezers, câmera fria. Câmera fria foi um marco no meu negócio. Uma ferramenta... Foi um divisor de águas para vocês? Foi. Eu trabalhava com geladeiras emprestadas, de ficar repondo garrafa por garrafa. Depois comprei a câmera fria, primeiro que virou uma referência. Sempre gelada. Isso, os clientes sabiam que podia vir aqui a qualquer hora, que teriam a bebida que eles quisessem gelada. Se queria que gelasse o refrigerante ou a cerveja da festa deles todo, eles poderiam vir aí que estaria gelado. Então virou uma referência. Ninguém procurava outro lugar mais, porque sabia que chegasse aqui ia ter. Às vezes o preço poderia não ser o mais baixo do mercado, mas o produto sempre estava ali, pronto para você consumir. É o que a gente vê falar muito de agregar valor ao produto que você tem, né? Assim, no seu caso, a bebida gelada era... Bebida gelada, variedade de bebidas. Se olhar na minha geladeira hoje, não sei, eu não cheguei a contar ainda, mas tem muitas marcas de bebida, entre cerveja, refrigerante, suco, água. Nosso cardápio que agora a gente tem, então a gente sempre teve variedade. Às vezes o cara não gosta de um tipo de bebida, tem outra marca que ele gosta. Às vezes tem uma marca que ele gosta, mas ele não pode. Então ele compra mais barato, mas não deixa de comprar. Uma coisa que eu observo, porque eu sou seu cliente, né, frequento aqui o Disque Breja, uma coisa que eu observo, e você citou várias vezes aí, variedade, novo, inovar. Eu percebo que o seu cardápio vocês inovam, né? Ele não é um cardápio engessado, fixo. Por que disso? Primeiro porque eu e a Aline, a gente tem um hábito de sempre estar tentando buscar um prato novo, desenvolver alguma coisa nova, ou viajar para algum lugar e trazer alguma coisa interessante de lá. Então, e a vida da gente é uma metamorfose, sempre. Então, se você deixar um cardápio ali o ano inteiro, com as mesmas coisas que você tem, seu cliente experimenta todas, no belo dia ele dá vontade dele sair, ele vai pensar, não, lá eu já fui, já comi tudo, a mesma coisa, não tem nada de novo. Tá. Agora, quando você sempre está mudando, sempre está postando coisa nova na internet, prato novo, experiência nova, ele sempre vem e pergunta, o que você tem hoje de novidade? A gente sempre tem uma coisa de novidade. Eu sempre apresento alguma coisa para ele, que seja um drink, seja uma comida, seja um jeito de servir, seja um móvel, seja alguma coisa, mas sempre tem uma novidade. Então a gente fecha um cardápio, igual a gente está fechando o cardápio agora, pro início do calor. Mas já vamos começar a pensar no algum prato pro inverno, que está longe, mas quando você pisca ele já está aí. E a gente vai implementando devagar. Muito bom, muito bom. Bom, uma outra coisa que eu observo também é que você, ao longo desse tempo, precisou formar uma equipe para trabalhar com vocês aqui. Qual que é a maior dificuldade que você tem em relação a pessoas nesse tipo de negócio que você tem, nesse ramo? Então, pessoas, no nosso caso aqui, há um lado complicado em ter pessoas sempre aqui conosco, porque primeiro a gente trabalha em horários que não são horários atrativos do trabalhador. A gente trabalha domingo, a gente trabalha sábado, trabalha feriados, e a maioria desse caso o pessoal quer estar com a família em casa, quer estar curtindo, quer estar viajando, quer estar na praia, a gente está aqui. Então uma dificuldade que a gente tem com o funcionário em relação a isso. Você percebe que falta um pouco de comprometimento, de interesse em participar, em fazer algo novo? Então, esse é um segmento que não exige uma especialização técnica, com curso superior, não exige... só exige dedicação e vontade de trabalhar. Iniciativa, pegada. Então, se a gente percebe que o colaborador tem essa iniciativa, tem essa vontade de trabalhar, essa vontade de crescer, ele vai ficar com a gente. Se precisar remunerar melhor, precisar investir em treinamento, a gente faz isso. Perfeito. Mas uma base muito forte que a gente tem aqui é a família. Porque meu pai trabalha comigo aqui praticamente desde o começo. O pai da Aline trabalha aqui com a gente também faz muitos anos. E esses aí é aquilo que a gente pode fechar o olho, pode contar. Perfeito. A família da gente. Família. As irmãs dela ajudam aqui.
Mas funcionários de fora são importantíssimos porque ele não é da família, ele não tem aquele vínculo, ele não tem aquele carinho diferente, posso dizer assim. Mas eles se tornam amigos. A percepção acaba sendo outra, né? Por isso que é um critério, pelo que eu entendi, aí é a iniciativa mesmo, vontade de crescer, né? Isso. E ao longo de 10 anos também, nós não tivemos uma rotatividade muito grande de funcionários. Teve funcionários que ficaram 3 anos, funcionários que ficaram 5, funcionários que ficaram 1, funcionários que ficou 1 dia, como em toda empresa. Mas a gente busca manter o funcionário para ele conhecer não só o dia a dia de trabalho, mas conhecer a empresa, a história da empresa, como que a gente quer que ele represente a gente para o cliente, porque o garçom, eu não tenho condição de ir em cada mesa ou em cada entrega e conversar com o cliente, me apresentar, contar a história. O garçom tem, então é interessante que ele saiba como funciona, com perfeição, para ele deixar o cliente bem esclarecido. Perfeito, muito bom. E o principal é isso, trabalhar com a família. Se todo mundo conseguisse trabalhar com a família, sem intrigas, sem brigas, seria excelente. No nosso caso é assim. Tem um arranca-rabo, tem como todo lugar. Mesmo quando não é família, né? Isso aqui que o William está mencionando é muito importante, porque hoje em dia a gente tem uma questão aí, uma corrente no mundo dos negócios, que uma empresa familiar não dá certo, que ela tem que ser uma empresa no formato multinacional. A prova de que esse conceito está equivocado está aqui. É uma empresa com uma pegada familiar, mas que tem a iniciativa, o comprometimento que a família tem uns com os outros. Que é isso que faz o negócio dar certo. Sim. Deu. E tem dado, né? Tem dado e com uma perspectiva de muitos anos aí pela frente, né? Justamente. Me diga uma coisa, se fosse para dar um conselho hoje para aquele indivíduo que está querendo abrir um negócio, que conselho você daria? O primeiro são despesas. Tentar enxugar o máximo possível as suas despesas. Investir sempre no seu negócio. Não vai abrir um negócio hoje pagando aluguel caríssimo, sem ter um planejamento, sem fazer uma pesquisa de mercado, sem saber ter a sabedoria do produto que você vai oferecer para o teu cliente ou o serviço que você vai oferecer para o teu cliente. E achar que o primeiro mês que você vendeu, você vai pegar o dinheiro, vai para a praia, vai trocar de carro, enfim, invista sempre no seu negócio. Tenha sempre reserva. O Brasil está enfrentando uma crise, já faz pelo menos uns 4 anos que não tem perspectiva de ter aumentado. Você vê desemprego sempre em alta, dificuldade de pagar, por exemplo, um aluguel, que apesar de o Brasil tem crise, mas ele não para de subir. Então, planejar, saber investir, saber o que investir, saber tendências de mercado, saber o que é uma onda passageira e o que é uma como que por expressar? Uma onda é uma tendência que veio para ficar, né? Uma onda. De fato vai. Um exemplo que eu sempre uso: paleta mexicana. Você lembra das paletas mexicanas? Sim, uma febre. Há uns 5, 6 anos atrás, toda esquina tinha uma paleta mexicana, paleteria. Só que foi um negócio que foi tão rápido a passagem dele. Foi embora com a mesma velocidade. Teve gente que não soube enxergar isso e investiu no final. Na hora que a tendência, o gráfico já estava lá embaixo, o cara foi e comprou franquia, pagou caro, um negócio em decadência. É o que se chama de um negócio de expansão ou em contração, né? Isso. Saber avaliar isso, né? Saber e ter sempre conhecimento, estar estudando, ler jornais, estar sempre por dentro de tudo. Que um dia a tendência está boa, no outro dia lá pode ir lá para baixo e você investir teu dinheiro na hora errada. Sempre ter um tempo de recuperação desse dinheiro, de retorno. Sempre você investir seu dinheiro. Eu trabalhei 10 anos numa firma, vou pegar meu acerto e vou abrir uma empresa. Ver se isso é viável, ver o tempo de retorno que você vai ter para recuperar esse dinheiro que você trabalhou 10 anos. Às vezes você investe o teu dinheiro de 10 anos, em 2 meses, 3 meses, acabou. Perfeito. Então isso tem que tomar cuidado, sempre com o apoio da família, sempre escutando amigos, parentes próximos e filtrando qualquer tipo de conselho que você adquiriu. E ter sua opinião própria, isso é muito importante. Perfeito. Enfim, assim, resumindo, planeje o seu negócio e trabalhe, né? Basicamente é isso. Planejamento, disciplina, isso é muito importante. Perfeito.
disciplina para o negócio, é fundamental, horário, você se compromete, no meu caso, uma entrega em tal hora, você tem que estar lá com essa entrega, senão entra em descrédito, tua palavra já não tem mais aquela credibilidade. Você falou que vai entregar às 10, você chegou lá meio-dia, O cliente já vai ficar aqui. imprevistos acontecem, mas avisa, senão... Esse foco. É isso é uma das coisas que eu posso falar. Muito bom. Fala, Vicentão, tudo bem? Você tá bem? Beleza? Tudo bem? Manda um tchauzinho lá. Não precisa não. William, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo, conhecer um pouco mais da sua história. A ideia desse talk show é ajudar pessoas a, de fato, que têm esse interesse de empreender, a não desanimar, a não perder o foco. Então saiba que a sua história, a partir de agora, vai inspirar muitas pessoas, não só aqui no canal, mas também nas minhas palestras, nos meus cursos. Você vai estar lá junto com a gente, tá bom? Eu agradeço. Um Você prazer. como cliente, como amigo, Obrigado, prazer. de longa data já. E desejo muito sucesso para você nas suas palestras. Quem vê a palestra dele sempre vai estar esclarecido, sempre vai estar motivado. E é isso, uma coisa. Quem vem de baixo, suba lentamente, não tenta dar o passo maior que a perna, construa uma base, construa um alicerce forte, que nunca, jamais, seu negócio vai ruir. É isso aí. Isso aí? Valeu. Valeu, obrigadão. Sucesso.